Olá, boa noite a você que nos assiste, novamente ao vivo aqui no nosso Conversando em Rede, ao vivo nas nossas plataformas digitais, aqui pelo Facebook, também pelo YouTube, nosso canal Apresentador Eduardo, e sempre trazendo as informações, sempre de algum ponto da região e de Minas Gerais, conversando a respeito de um assunto. E hoje, claro, como você já percebe aí, são as eleições 2020. Essa panela de pressão aí a todo vapor, aquecendo cada vez mais. Nos bastidores da política, não tem sido diferente. Mas como proceder no campo jurídico diante de tantas incertezas, a gente fica sempre naquela dúvida, né? Só que não. Você que nos assiste, que nos prestigia, sempre trazendo informações para vocês. Nós temos aqui, claro, um dos maiores e melhores advogados de Minas Gerais e do Brasil, especialista em direito eleitoral. Você que está vendo aí já na tela, Dr. Mauro Bonfim, o qual nós recorremos neste momento para atualizar sobre o cenário, os preparativos para as eleições 2020. Vamos lá, a capital mineira, Belo Horizonte. Dr. Mauro, boa noite. Boa noite, meu caro Eduardo, boa noite a todos os internautas. Pedindo desculpa, né? Porque tivemos um probleminha aqui de áudio, foi da minha parte, né? E a sua estrutura aí muito bem posicionada, Eduardo. E estamos aqui nessa perplexidade para compartilhar com todos o momento de brutal caixa de surpresa que está em Brasília, em que a Câmara dos Deputados está travando a votação da PEC do adiamento da eleição para 15 de novembro. Certo. Doutor Mauro, tudo muda o tempo todo. Inclusive, quem nos assiste nesse momento talvez tenha alguma dúvida. E se tiver, pode entrar em contato aqui. Nosso chat já está aberto a partir de agora para você fazer logo o seu comentário. Assim como Romário, lá em Santa Rita de Minas, já está com a gente aí. Obrigado, Romário, pelo carinho, pelo prestígio da audiência aqui através das nossas plataformas digitais. E o nosso compromisso é sempre estar servindo a comunidade, a sociedade, trazendo informações relevantes. E não poderia ser diferente quando se trata de eleições, das incertezas, das certezas, enfim. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Mauro Bonfim, está em Belo Horizonte, conversando com a gente ao vivo. E hoje, exatamente hoje, foi o último dia para o afastamento dos profissionais de comunicação, apresentadores, não é isso, doutor Mauro? Exatamente, Eduardo. É porque é o seguinte, a lei eleitoral, ela pode parecer muito confusa. Ela traz a lei das inelegibilidades, que é também a lei dos afastamentos, que é a lei complementar 64 de 1990, ela traz uma regra geral para afastamento de agentes públicos. Mas, em relação aos apresentadores de rádio e televisão, e o Brasil, o legislador brasileiro é o mais criativo do mundo. Ele teve que fazer uma norma na lei ordinária, que é a Lei 9.504, para os apresentadores de rádio e televisão, e parece que foi uma opção do legislador escolher o dia 30 de junho do ano eleitoral. Então, todo dia 30 de junho do ano eleitoral, que é exatamente hoje, os apresentadores de rádio e televisão, que são candidatos, é evidente, eles não poderão apresentar mais programas a partir de amanhã. Então, aquele grande comunicador, apresentador, figura conhecida que vai entrar na política, ele vai largar os microfones e as câmeras de televisão a partir de hoje, né? E isso vai ter uma vigilância muito latente, porque a figura do apresentador, ela é muito conhecida, tem muito impacto na opinião pública. Então é natural que a Comissão de Fiscalização de Propaganda vai ficar de olho naqueles pré-candidatos que já são notórios pré-candidatos. Eu cito, por exemplo, um nome, por exemplo, Datena, ele é sempre lembrado como candidato a prefeito de São Paulo, para disputar qualquer cargo em São Paulo. Então, vamos ver se amanhã o Datena vai estar lá na Band, porque se ele não tiver um sinal claro que a mosca azul já zumbiu no ouvido da Datena para ele ser um pré-candidato lá em São Paulo. E por aí vai. Nós conhecemos vários aí nas nossas cidades, né? Nós temos muitas emissoras de rádio, né, Eduardo? Na nossa região. Várias. E potenciais pré-candidatos a vereador, a prefeito e a vice-prefeito.
Bacana. O legal desse nosso Conversando em Rede é assim, tudo muito natural, a gente bate um papo, interage com você que está em casa, você manda comentário, manda pergunta, e por sinal, amanhã estarei aqui com o doutor Eugênio Maria Gomes, tá? Falando sobre as 100 edições dos vídeos que ele está realizando, gravando todos os dias. Isso aí já é um sinal claro que a gente não tem nada a ver com essa questão de candidatura, tá? Já deixo claro por aí. Eu quero aproveitar para antecipadamente mandar um forte abraço para esse grande escritor e é nosso fraterno irmão, professor Eugênio Maria Gomes, um humanista, né? Um sujeito extraordinário, e eu acompanho sempre o trabalho do professor Eugênio, como acredito toda Caratinga, toda a região leste. Né? Um Mauro, abraço para o professor Eugênio. por falar em Caratinga, um abraço especial ao Juarez Júnior da Silveira. Assunto pertinente ao momento, parabéns. Lá de Caratinga, do Juarez Farma. Grande abraço. Gente finíssima. Só aproveitando, doutor Mauro, mandando um abraço também especial aqui, o Vinícius Rezende, de Manhuaçu, está com a gente também aí, ó. Doutor Mauro, mestre dos mestres, grande abraço. Vinícius Rezende é nosso colega advogado e, aliás, é um prefeiturável também em Manhuaçu, viu? Ele é modesto, é um advogado talentoso, uma pessoa muito querida em Manhuaçu e, sem dúvida, reúne todos os predicados de ser um pré-candidato naquela bela cidade, a nossa querida Manhuaçu, onde atuamos até muito também no ramo do direito, nas causas do direito municipal. Muito bem. E aí, durante toda essa nossa programação, a gente vai citando os nomes aqui, agradecendo. Mas vamos lá, uma pergunta, doutor Mauro. Com relação a funcionários públicos, como que o senhor nos responde a respeito desses funcionários que estão esperando aí o dia 3, né, próximo, para se afastarem a fins, né, de candidaturas? Eles devem afastar? Como será esse procedimento que eles devem adotar aí? Claro, os que querem ser candidatos. Eduardo, essa é a grande pergunta da noite, é a grande pergunta da semana, é a grande pergunta dos próximos 3 dias, porque o dia 4 de julho cairá no próximo sábado. Então, o dia útil anterior ao dia 4 é o dia 3, sexta-feira. O que nós, especialistas, homens do direito, recomendamos? Que haja o afastamento na sexta-feira do servidor efetivo e do contratado, que for candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito. Por quê? Porque se houver uma mudança após essa data, não haverá nenhum questionamento da Justiça Eleitoral que o funcionário não tenha afastado. E eu quero lembrar também, Eduardo, para a Justiça Eleitoral, para fins de candidatura, existem outras formas de afastamento que são válidas. Por exemplo, quem tem férias para serem desfrutadas, aquele servidor que tem férias-prêmio, né, ele tem direito a férias-prêmio. Então, a Justiça Eleitoral considera o servidor em férias e em férias-prêmio como uma espécie de afastamento. Então, talvez a pessoa não precisa ficar desesperada, apavorada com essa possível a data futura do afastamento, porque a Câmara dos Deputados está colocando todo mundo nessa dificuldade. Era para a PEC do adiamento ser aprovada essa semana e ainda não tem uma solução na Câmara, já aprovou no Senado. Então, objetivamente, você efetivo, você tem direito ao afastamento remunerado. Então, o que eu recomendo a você? Atenção, que isso é muito importante, esse detalhe, Eduardo, e essa live ela tem até um caráter educativo e pedagógico. Peça ao presidente do seu partido para lhe dar uma declaração, declarando e atestando que você será levado à sua convenção partidária. E junto com essa declaração do presidente do partido, você faz o protocolo na sua repartição pública, na prefeitura, na Câmara Municipal, na Secretaria de Saúde, para o seu chefe imediato e pegue o recibo do recebimento desse protocolo do seu chefe imediato. Com isso, você estará seguro para não ter problemas perante a Justiça Eleitoral, perante o prazo legal de afastamento, que é 3 meses antes da eleição. Muito bem.
Nós estamos aqui, você que está chegando agora, são muitas pessoas, estamos ao vivo aqui conversando com o doutor Mauro Bonfim, né? Você já sabe, é um especialista em direito eleitoral, aliás, é a versão atualizada do direito eleitoral. Então, parabéns mais uma vez, obrigado por participar com a gente, tá levando essas informações, esse serviço, né, prestação de serviço à comunidade, por vez, à comunidade eleitoral. Então, muito obrigado a você, mais do que nunca, pela sua participação. Outra coisa, doutor Mauro, que nos traz assim, uma certa curiosidade, é com relação, se as eleições forem realmente para novembro, né, o registro da candidatura será exatamente que dia? Bem, essa pergunta é muito interessante, né? Em primeiro lugar, nós temos que trabalhar a norma do dia. Nós, homens do direito, operadores do direito, advogados, promotores eleitorais, juízes eleitorais, desembargadores, ministros do TSE, nós trabalhamos com a regra de hoje. Mas vamos dizer que a Câmara dos Deputados vai aprovar o adiamento. As novas convenções seriam realizadas com o novo calendário no dia 30 de agosto, né, até o dia 6 de setembro. Então, teríamos um espaço aí de só iniciar a campanha eleitoral no dia 26 de setembro, pela nova regra. O período que vai do dia 30 de agosto até 26 de setembro seria o período para registro, julgamento das impugnações que vierem a acontecer, enfim. O TSE está julgando também com a possibilidade de negociar com o Congresso, de ampliar o prazo para o julgamento dos registros no novo calendário. Então, o que importa é trabalhar com a regra do dia hoje e, caso haja realmente, como eu acredito que possa haver, o adiamento para 15 de novembro, o servidor que afastou na sexta-feira, dia 3, ele teria ainda, se o TSE divulgar o calendário, de retornar depois para o seu cargo e afastar novamente lá no dia 15 de agosto. Olha que confusão que o Poder Legislativo está ocasionando, por quê? E aqui eu não consigo ficar calado em relação a isso, Eduardo. O Senado aprovou muito rapidamente, de acordo com os técnicos, epidemiologistas, infectologistas, técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, o Senado aprovou para o dia 15 de novembro. O que a Câmara está querendo? O Centrão está querendo barganhar mais recursos, mais tempo de inserção de publicidade dos partidos no horário da televisão, e é isso que está acontecendo. Então, lamentavelmente, o famigerado Centrão coloca o pé na parede e vai votar se houver mais recursos para distribuição dos municípios. Aliás, eu não sou contra distribuir recursos para o município. Nessa crise aí da pandemia, do Covid, o município precisa de mais recursos, porque o IPI da indústria caiu, o FPM vai cair brutalmente. O FPM de agosto, setembro dos municípios sempre foi muito baixo, e é preciso que as prefeituras tenham mais dinheiro. Mas o que dá nojo e dá asco é essa filosofia franciscana às avessas do dando que se recebe. Eu só voto se eu receber algo em troca. Isso é deplorável, é o parlamento que nós temos, lamentavelmente, com as honrosas exceções, né? Eu sou daquela linha do Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Nós temos que tirar lá dos 513 deputados federais, gente boa que tem lá ainda. Eu conheço vários, você também conhece. Temos gente muito boa, inclusive da nossa bancada mineira. Né? É uma tristeza, né, doutor Mauro? Mesmo diante dessa pandemia, ainda se tem hábito, ainda se tem organismo, né, para dar-se recebe diante de uma situação tão grave como essa. Então é lamentável, mas que a humanidade possa se reciclar nesse momento e mudar os procedimentos. Inclusive, quero até abraçar aí o pessoal que está chegando com a gente, João Batista do Carmo, obrigado aí. Opa, Darcy Leles, está de Manhuaçu, é o neguinho do forró, forte abraço aí. Doutor Mauro, perguntas na tela, vamos lá. Romário Borges, Santa Rita de Minas. Doutor Mauro Bonfim, o Conselho Tutelar tem que afastar no dia 3 também com remuneração?
Perfeitamente. O conselheiro tutelar, ele é eleito para a função remunerada, ele é regido por uma lei federal especial, então todo conselheiro federal, todo conselheiro tutelar dos municípios deve afastar na próxima sexta-feira. E lembrando, Romário, que aquele conselheiro ou conselheira, né, temos muitas mulheres conselheiras tutelares que serão candidatas, eu mesmo conheço algumas, é bom que esse conselheiro tutelar ele leve o ofício do pedido de afastamento e faça o protocolo na Secretaria de Administração da Prefeitura ou lá no Departamento de Pessoal e, junto com o ofício, aquela declaração do presidente do partido. Porque o partido precisa dizer para esse conselheiro que ele estará apto a ser levado na convenção partidária, que, na regra atual, acontecerá no período de 20 de julho a 5 de agosto, pela regra atual. E pela regra futura, se houver, a partir do dia 30 de agosto. Então, precisa afastar, sim. Muito bem. Doutor Mauro, um outro questionamento é o seguinte: dia 5 de agosto é a data de registro de candidatura, não é isso? Registro, exato. Perfeito. Vamos lá. Adotando pela regra, não pode existir, diante dessa situação, uma certa lacuna, um tempo vago entre o registro da candidatura e a execução de campanha. Ou seja, o candidato começa a se perguntar: eu já tenho a minha candidatura registrada, mas em tempo, se eu não posso ainda pedir voto, não pode atuar como candidato, então eu sou um pré-candidato. Como que vai proceder esses procedimentos aí desses candidatos? Ele pode ir para a rua, não pode? Se ele não pode fazer material ainda, enfim, ele é candidato ou é pré-candidato? Eduardo, enquanto não houver o registro da candidatura, todos são pré-candidatos. Então, mesmo naquele período, ele tem que se comportar candidato como tem acontecido agora. Por que razão? A lei eleitoral realmente traz esse buraco, essa lacuna, esse fosso entre o período do afastamento do servidor, por exemplo, entre o período da convenção e o período do registro. Na convenção, ele é lançado candidato oficialmente, lançado. Mas para ele fazer material de campanha, ele precisa de abrir CNPJ, abrir conta bancária e elaborar o material. E mais do que isso, no período de 5 de agosto até o dia 15, ele não pode fazer campanha, por quê? Porque a campanha oficial só começa no dia 16 de agosto. Correto? No dia 16 de agosto, com o CNPJ na mão, com a conta bancária aberta, ele poderá fazer o material gráfico e já começar a propaganda eleitoral. Eu quero, aliás, criticar o que está acontecendo, que os calendários não estão batendo, as datas não estão fechando o sistema. Imagine você, Eduardo, nós tivemos a pergunta do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar vai se afastar agora, dia 3 de julho, ele vai ficar esse período todo esperando a sua convenção lá no dia 20 de julho e esperando o seu registro lá no dia 15 de agosto. É estranho isso, mas é. Por que eu estou recomendando que o conselheiro tutelar, o servidor efetivo, junto com o requerimento dele de afastamento, ele leve também a declaração do presidente do partido? Porque eu sou um chefe superior, eu sou um secretário de administração, um diretor de departamento pessoal. Eu posso questionar esse servidor dizendo: peraí, você está afastando agora, mas qual a garantia que eu tenho que você vai ser levado na convenção partidária? Qual a garantia? Isso tem que ser declarado pelo presidente do partido, que esse servidor será indicado na convenção. Ah, doutor Mauro, chegou a convenção, meu nome não é lançado. Aí eu tenho que pegar, exigir a cópia dessa ata e retornar imediatamente para minhas funções. Eu não posso continuar afastado se lá no dia da convenção eu, servidor, não foi efetivado como candidato. Entendeu essa pegadinha que tem aí na lei eleitoral? As pessoas têm que ficar atentas. O meu nome é levado à convenção.
Vamos supor que no dia de convenção nós temos as pequenas câmaras aí que podem lançar 14 candidatos cada partido, numa câmara de 9. Aí aparece lá 20 candidatos disputando 14 vagas. Vão sobrar alguns. E eu sou aquele servidor que sobrei na lista, não fui indicado. O que eu tenho que fazer? Exigir a cópia dessa ata, me dirigir à minha chefia, ao departamento pessoal e retornar imediatamente às minhas funções de servidor efetivo. É isso que eu tenho que proceder. Muito bem. Inclusive, aproveitando aí, um abraço especial para todos lá em Ribeirão das Neves, esse grande BH aí. Abraço, Ribeirão das José Neves, Maria. grande BH aqui. É, bacana. Obrigado aí pelo prestígio na grande BH. Muito obrigado mesmo. Pessoal de Manhuaçu, de Caratinga, de Raul Soares, obrigado sempre pelo carinho.